Galera, aqui ó, nesse exemplo 1 a gente vai analisar um gráfico, tentando descobrir apenas ó, em cada trecho qual o tipo de movimento que ele representa, ok? Primeiro a gente vai ver aqui um gráfico da posição pelo tempo. Ó, a dica para o cara fazer uma análise numa boa, né? Ele olhar ó, no MRU e no MRV quais são as características da posição em função do tempo. Essa última equação aqui, ó, no MRU, ó, posição por tempo é uma equação do primeiro grau. No MRV, posição pelo tempo é uma equação do segundo grau. Estão ligados já, né? Se a equação é do primeiro grau, o gráfico tem que dar uma reta inclinada. Se a equação é do segundo, gráfico tem que ser uma parábola. Tudo bem? Então vamos olhar aqui, ó, trecho 1. Posição por tempo é uma reta inclinada. Se é uma reta inclinada, né, a função que representa esse gráfico aqui, ó, nesse trecho, é uma função do primeiro grau, da posição. Quem é que tem isso? MRU ou MRV? Boa, MRU, né? Então, no trecho 1 a gente vai ter aqui, ó, um movimento retilíneo uniforme. Vamos supor que o cara te fala que o corpo anda em linha reta. No trecho 2, olha só o que acontece, né? A posição permanece constante. Olha, se a posição é constante, quer dizer que o cara está sempre no mesmo lugar. Se ele está sempre no mesmo lugar, ele está o quê? Boa, em repouso. Repouso. Beleza? E no trecho 3, hein? No trecho 3, ó, gráfico da posição pelo tempo é uma parábola. Cara, se é uma parábola, a função que representa essa parte do gráfico é uma função do segundo grau. Quem é que tem função do segundo grau da posição pelo tempo? Tranquilo, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Beleza? Fácil? É só o cara observar as características dos dois, né? Uma perguntinha aqui sobre esse gráfico. Ó. É verdade que esse cara retorna ao ponto de partida? É verdade, né? Olha só, ele sai da posição 0 e ele retorna à posição 0. Tudo bem? Ele retorna à mesma posição. No tempo 0 ele estava na posição 0 e no tempo aqui 20, 30, qualquer tempo, ele retornou à posição 0. Não esquece que gráfico da posição indica onde que o cara está. Primeiro ele foi caminhando para o lado positivo, parou e depois ele voltou. Certo? O cara foi para o lado positivo, parou e voltou. É isso que esse gráfico representa. Agora esse seria diferente, né? Se aqui fosse um gráfico da velocidade pelo tempo. Como é que seria a análise, ó, caso ele fosse um gráfico da velocidade pelo tempo? Certo? Primeiro, né? A equação que eu pegaria agora seria da velocidade. E essa daqui não me interessaria mais. Galera, no MRU, ó, a velocidade é constante. No MRV, velocidade é uma função do primeiro grau. Então, no MRU, velocidade tem que ser uma reta paralela ao tempo. E no MRV, ó, velocidade tem que ser uma reta inclinada. Então, veio aqui, ó, velocidade por tempo. Trecho 1 é uma reta inclinada, né? Se é uma reta inclinada, a função que gera esse pedacinho do gráfico aqui, ó, é uma função do primeiro grau. Então, a gente vai ter aqui um MRV. Ok? E aqui, é uma reta paralela ó, ao eixo do tempo. Então aqui a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, aqui é um movimento retilíneo uniforme. E esse daqui, o gráfico é uma parábola. Já que eu sei MRV, galera, ó, é MRV só quando o gráfico é da posição pelo tempo. Que a única função do segundo grau que a gente tem para o MRV ó, é a função da posição pelo tempo. Agora, como eu te falei, ó, essa função aqui não me interessa. A gente está observando a velocidade. E velocidade pelo tempo não é do segundo grau. Já que então não é nada. Isso, pelo menos que a gente conhece ou que a gente estuda, não é nada. Esse aqui seria apenas um movimento variado. Beleza? A velocidade varia, mas não é uniformemente. O corpo tem aceleração, mas essa aceleração não é constante. De novo, né? Como é que ficaria agora? Opa, aqui velocidade era metro por segundo, né? Tudo bem, só não botei. Beleza? Se fosse um gráfico da aceleração, mudava tudo de novo, né? Se fosse um gráfico da aceleração pelo tempo, ó, a aceleração pelo tempo, como é que ficariam as características? De novo, né? Eu teria que olhar ó, as equações da aceleração
para cada tipo de movimento. Da velocidade agora também não me interessa mais. Ó. Me interessa só das acelerações. MRU, a aceleração é zero. Zero, lembra? Tem que ser uma reta em cima do eixo do tempo. MRV, a aceleração é constante, diferente de zero. Tudo bem? Beleza? Galera, tem algum trecho ali que a aceleração é zero? Que a reta verde está em cima do eixo do tempo? Nenhum, né? Então ali MRU não tem. Tudo bem? Tem algum trecho em que a aceleração é constante? Boa, trecho 2, né? Então aqui vai ser um MRUV. Porque a aceleração é constante. Certo? Já que ela sempre é constante, não é MRU, galera, depende. Ó. MRU é só quando a velocidade é constante, mas aqui quem é constante é a aceleração. Em trecho 1 e 3, hein? Tem aceleração, mas ela não é constante. Se ela não é constante, ó, o movimento vai ser apenas um movimento variado. Aqui também, ó, vai ser apenas um movimento variado. Aqui a gente pode perguntar mais coisa, né? Se eu falar para vocês o seguinte, ó, a velocidade inicial é zero, tá? Perguntar não, aqui eu estou afirmando, tudo bem, desculpa. A velocidade inicial é zero. Se a velocidade inicial é zero, né? No trecho 1, 2 e 3, o movimento é acelerado ou retardado? Ó, o trecho 1 é barbada, né? Galera, se o corpo está parado, já falei algumas vezes, né? Ele não pode diminuir velocidade. Ninguém anda mais devagar do que parado. Depois de parado, ó, se tem aceleração, o movimento só pode ser acelerado. Certo? E no trecho 2, hein? É acelerado, retardado ou a velocidade é constante? Galera, se tu falou que a velocidade é constante, ó, pelo amor de Deus. Já falei, ó, não tem nenhum trecho aqui que a aceleração é zero. Não tem nenhum MRU. A velocidade só é constante quando não tem aceleração. Aqui tem aceleração, ela não é zero. A única coisa é que ela é constante. Mas ela constante significa o quê? Isso, que a velocidade muda sempre com a mesma rapidez. Mas é que ela está mudando. Ó. Aumenta 2, depois aumenta 2, 2, 2, o que dá uma aceleração constante sempre de valor 2. Galera, se está mudando a velocidade, é acelerado ou retardado, hein? Como é que a gente vai ver isso? Tem uma dica. Ó, a gente aprendeu que no movimento acelerado, velocidade... Opa, o sinal da velocidade é igual ao sinal da aceleração. Lembra dessa? E que no movimento retardado, o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração. Vamos pelo começo ali, ó. No começo não era acelerado? Se era acelerado, ó, velocidade e aceleração tem que ter sinais iguais. A aceleração não era positiva, então a velocidade ficou positiva. Porque se é acelerado, ó, o sinal da aceleração, a aceleração está acima do zero. É positivo, então a velocidade fica positiva. Então, quanto que o movimento pode ser retardado agora? Só quando a aceleração ficar negativa. Aqui a aceleração é negativa, não, positiva ainda, né? Ainda está acima do zero. Então aqui também é acelerado. E aqui, ó, acelerado ou retardado? Pô, acelerado, né? Certo? Porque, Zé, olha só, a aceleração ainda está acima do zero. Se ela está acima do zero, ela continua positiva. Positiva, sinais iguais. Então o movimento continua acelerado. Só seria retardado se tivesse um trechinho aqui embaixo. Tudo bem? Exemplo 2, então. Galera, nesse exemplo aqui, ó, dado o gráfico, determine a posição inicial do gráfico, a velocidade do corpo e a função horária da posição. Ó, esse tem que estar ligado primeiro, ó. Se não aparece aí, escuta o Zeca aqui. Isso aqui é um gráfico da posição, ó. Unidade é metros em função do tempo. Será que isso aqui é um MRU ou MRUV? Como a gente vai saber? Se a gente der uma olhada na equação da posição do MRU, ela é assim, né? X igual a x0 mais VT. Se a gente der uma olhada na equação da posição do MRUV, ela é assim, ó, x igual a x0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2. A equação do MRU é uma equação do primeiro grau. Ó. Do MRUV é do segundo. Reta, ó, é posição por tempo. Reta representa uma equação do primeiro e do segundo. Primeiro, né? Então,
esse gráfico representa o movimento retilíneo uniforme. Ele quer saber posição inicial, essa é fácil, né? Que legal, se é gráfico da posição, da onde sai a reta, eu já tenho aqui, ó, a posição inicial, menos 10 metros. Eu sou habituado a usar X para posição, né? Mas sei que vários lugares usam S. Letra B. A velocidade do corpo. Galera, como é que eu vou determinar a velocidade? Se eu sei que é um MRU, eu sei que essa velocidade é constante. Se ela é constante, ela é igual à média. Concorda ou não? Os caras tiram só 7, 7, 7, 7, 7 e a média dele é quanto? 7. Se a nota dele é constante, é igual à média. Então, para achar a velocidade na letra B, ó, eu posso calcular a velocidade média. Distância dividido pelo tempo. Olha só, esse cara sai do menos 10 e vai até o 10. Se ele sai do menos 10 e vai até o 10, ele anda 20 metros. Em quanto tempo? 10 segundos, né? Então a velocidade dele vale sempre, porque ela é constante, 2 metros por segundo. E montar a função, vocês já estão craque, né? Montar a função, ó, o cara monta e não resolve. É só pegar a equação x igual a x0 mais vt, ou s igual a s0 mais vt, e substituir, ó, as constantes, posição inicial e velocidade. X é igual a menos 10 mais 2t. Zeca, como é que eu faço para ter certeza que está certo? Tu pode substituir, ó. Pode pegar aqui, ó, tempo 10 e substituir. 10 vezes 2, 20. 20 menos 10 dá mais 10. Tempo 10, mais 10. Fechou, né? Próximo. Galera, agora nisso tem um gráfico, ó, da velocidade pelo tempo. E aí, o MRU, o MRU vem. Essa é a primeira análise e é importante. No MRU, a velocidade é constante. Velocidade é constante. Se velocidade é constante, o gráfico tem que ser uma reta paralela ao eixo do tempo. Estão lembrados? E não é, né? No MRUV, a velocidade varia dessa forma. V, vou borrar essa. Igual a V0 mais AT. A velocidade pelo tempo é uma função do primeiro grau. Vocês sabem que função do primeiro grau, o gráfico deveria ser uma reta inclinada. É? Fechou. Então, é um MRUV. É uma reta que é uma função do primeiro grau para a velocidade. Claro, se é um MRUV, esse movimento aqui tem aceleração constante, é ou não é? Constante. Tudo bem? Letra A, então. Letra A quer saber a velocidade inicial do corpo. Ó, isso é fácil, né? Ele já dá um gráfico da velocidade. O ponto que começa a reta aqui, ó, já é a velocidade inicial, 5 metros por segundo. A letra B quer saber a aceleração do corpo. Como a aceleração é constante, né, que nem a outra questão, ó, ela é igual à média. Lá a velocidade era constante, era igual à velocidade média. Aqui a aceleração é constante. Se ela é constante, ela é igual à média. Delta V dividido por delta T. Galera, quanto que essa velocidade variou? Ó, eu sei a velocidade no tempo 0 e sei a velocidade no tempo 2. Estão vendo aqui? Aqui eu não sei quanto que é o tempo, né? Então esse ponto não me interessa muito, ó. Certo? Eu sei a velocidade, mas não conheço o tempo. Eu sei a velocidade no tempo 0 e tempo 2. A velocidade no tempo 2 é 3. Menos a velocidade no tempo 0 é 5. Velocidade final menos inicial. Dividido pelo tempo, que é 2. Isso aqui dá menos 2 dividido por 2. Essa aceleração deu menos 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Significa o quê? A cada segundo, a velocidade muda 1 metro por segundo ao quadrado. Como essa velocidade no começo é positiva e a aceleração no começo é negativa, essa velocidade a cada segundo está diminuindo 1. 4, 3, 2, 1, 0. Ele leva quanto tempo para parar, hein? Boa, 5 segundos. Porque a cada segundo a velocidade diminui 1. Depois de 5 segundos a velocidade dele vai ficar negativa. Será que ele perguntou isso? Não, só estou dando uma falada a mais aqui, né?
E o movimento que era progressivo passa a ser retrógrado. E o movimento que era retardado, porque a velocidade estava diminuindo, passa a ser acelerado, porque a velocidade começa a aumentar. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. A cada segundo a velocidade vai aumentando 1, só que ela vai tendo um sinal negativo. Tudo bem? Beleza? A letra C. A aceleração do corpo no instante 2 segundos. Galera, se a aceleração é constante, em qualquer ponto ela vai ter o mesmo valor. Se a média deu menos 1, é porque ela vale sempre menos 1. Em qualquer instante, ó, a aceleração vai ter o mesmo valor. Zeca, se pedisse a aceleração do tempo 5 segundos, menos 1. Zeca, mas está parado, galera. Está parado não significa ter aceleração zero, significa ter velocidade zero. Mas não implica necessariamente ter aceleração zero. Toma cuidado. Beleza? Está parado implica apenas que a velocidade é zero. Será que um corpo sem velocidade pode ter aceleração? Claro que pode, né? Ó, a aceleração é o que muda a velocidade. Se um corpo parado nunca tivesse aceleração, ele teria que permanecer eternamente parado, porque a velocidade dele nunca ia mudar. Pode ter aceleração com velocidade zero. Cuidado. E no MRV ela é constante. Então, em qualquer ponto, até no ponto que ele para, o valor da aceleração é o mesmo. E a letra D. A função horária da posição, sabendo que o corpo parte da posição 10 metros. Opa! Ele quer aqui a função horária da posição. A função da posição do MRV é assim, né? X igual a x0, mais V0t, mais a t quadrado sobre 2. Não é para substituir o tempo, não é para resolver. É só para montar a função. Então a gente vai pegar os valores que a gente conhece, né? A posição inicial ele fala que é mais 10. Opa, menos não, mais. Mais 10. Mais a velocidade inicial que é 5. Vezes t. T não é para substituir. A aceleração é menos 1. Então fica menos com mais dá menos. Menos 1. T ao quadrado sobre 2. Beleza, está montado aqui, ó. Função horária da posição. Então, se nessa questão aqui ele perguntar o seguinte, ó. Quanto que o cara anda até parar? Como é que vocês fariam? Duas maneiras, né? Poderia achar a posição dele quando ele para. E lembra que ele saiu da posição 10. Certo? Ou, como é um gráfico da velocidade pelo tempo, ó, poderia descobrir pela área quanto que ele anda até parar. Nesse caso aqui, ó, no gráfico da velocidade pelo tempo, a área, só para relembrar, né, vai ser sempre igual à distância. Seria um triângulo aqui, né? A base seria 5, a altura seria 5 sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Então, até parar, ó, ele teria andado 25 metros no sentido positivo ou negativo? Positivo, né? Porque, ó, a velocidade é positiva. Se ele saiu do 10, ele parou na posição 10, foi 25 para frente, na posição 35. Zeca não perguntou nada disso, eu sei, só estamos usando um pouquinho mais a questão. Tudo bem? Próximo, então?